resultado, né? Um time que mostrou um poder de reação muito rápido e aí ficou com um jogador a mais, martelou, mas não conseguiu fazer a virada. Jogo de duas equipes pressionadas. Acredito que o Chapecoense, por iniciar em casa, com o apoio do seu torcedor, fez um primeiro tempo superior ao nosso. A gente, infelizmente, em um gol de bola parada, a gente acaba sofrendo gol. Felizmente, logo após o gol, nós demos uma resposta que concretizou em gol também, o que nos traz confiança. E no intervalo a gente procurou corrigir alguns aspectos, que eu achei que a gente estava perdendo muito primeira e segunda bola no meio de campo, a gente mudou o sistema. E logo no início do segundo tempo criamos uma situação de ficar com um jogador a mais, né? Uma infelicidade lá do atleta adversário acabou sendo expulso e a gente, felizmente, criou uma superioridade no jogo, mas infelizmente a gente não conseguiu criar essa superioridade para converter em gols, né? Tivemos todo o volume praticamente no segundo tempo, mas a gente não conseguiu fazer com que esse volume se convertesse em gol. E nós não estamos nessa situação em razão desse jogo, porque acredito que a gente lutou muito, brigou muito, criou situação até para virar a partida, infelizmente não veio. A gente sabe como é jogar aqui em Chapecó, como é difícil jogar aqui em Chapecó. Jogamos de igual para igual, talvez principalmente no término da partida tivemos muito mais momentos para vencer a partida do que para empatar. E agora é saber que nós temos 4 jogos, se a gente vencer esses 4 jogos chega a 45 pontos, que é o número mágico, ou buscar rodada a rodada, esse jogo que nós temos agora contra o Brusque, fazer mais 3 pontos e ver a situação rodada a rodada até onde nós podemos chegar, mas o importante é frisar o espírito que a gente teve nesse jogo, de continuar lutando para fazer o possível e o impossível para sair dessa situação. Dudu Guimarães. Obrigado, Gabriel. Vamos ouvir o Matheus. Matheus, boa tarde. Eu gostaria de saber de você, Matheus, a respeito aí já no segundo tempo, né? No início, o Pablo Oliveira acabou sendo expulso e o Operário ficando com um jogador a mais. O Operário teve demorou um pouquinho, né? Para aumentar o volume de jogo e buscar o gol da virada. Isso passou a partir dos 20, 25 minutos. Queria que falasse a respeito pouco dessa demora de controlar o jogo com um jogador a mais, Matheus, por gentileza. Exatamente, Dudu. Também tenho a mesma visão que você. Até a gente ter o controle total da partida foi por volta dos 25 minutos do segundo tempo. A gente volta para o intervalo com uma situação diferente do que a gente fez no primeiro tempo, para procurar, primeiro, ganhar mais volume no meio de campo, segundo, evitar qualquer possibilidade, primeiro, de bola parada e de jogo pelos lados do campo. Então, por isso, a adaptação do Lucas Souza para a lateral direita no lugar do Arnaldo. Logo na sequência, a gente é favorecido com a expulsão da Chapecoense, e daí eu tiro um zagueiro, que é para fazer o Lucas voltar à situação de ser zagueiro, e a gente colocar mais o Pablo, que é um atleta mais ofensivo pelo lado, para a gente justamente tentar criar mais volume. E foi um período de muita bola longa da Chapecoense e laterais e bolas paradas. Foi por volta de 10 minutos que não saiu o jogo dessa situação, que a gente não teve como ficar com a bola para tentar envolvê-los, né? A partir do momento desse momento que a gente conseguiu trocar 2, 3 passes, que a Chapecoense teve que recuar, a gente passou a ter mais volume. Então, tem um pouco da nossa aprovação do nosso momento e tem um pouco do mérito do adversário que nos fez um abafa ali logo após o início do segundo tempo, que a gente não conseguiu envolvê-los, né? Quando a gente começou a utilizar uma, 2 vezes as costas da defesa, principalmente com o Garcia contra o Vitor Ramos e o Frazan, eles começaram a ter que mais para trás, daí a gente voltou a ter mais o controle do jogo. Só que o desgaste dos atletas, eu acho que a gente se prejudicou um pouco, porque a gente não conseguiu agredir muito as linhas de marcação de Chapecoense, que eles fizeram 2 blocos bem baixos, linha de 4, e faltou um pouquinho mais de penetração, né? Principalmente dos nossos volantes, dos nossos meios, para ter mais volume, mas pelo calor, pelo campo pesado, a gente não conseguiu criar mais essa dinâmica de criar mais volume na última linha deles. Daí a gente procurou ficar com bola, ganhar os lados e, a partir dos lados, utilizar o jogo aéreo com bastante preenchimento de área, né? Felizmente, teve 2 bolas, uma
Pavan e Marcos Saraiva, que podia ter decretado a nossa vitória, mas, como eu disse anteriormente, eu não vejo o jogo de hoje como um jogo de lamentação, eu vejo muito o que a gente fez anteriormente em outros jogos, né? Hoje nós jogamos, lutamos, brigamos, e talvez o término do jogo, se tivesse que haver um vencedor, seria nós, né? Jogar em Chapecoense tem a sua dificuldade, nós buscamos de todas as possíveis, acabamos o jogo criando alternativas e com situações bastante ofensivas, mas não fomos eficientes para concretizar a vitória. Marcos Benedetti. Obrigado, João. Boa tarde, Matheus. Matheus, depois da derrota, né, no último jogo contra o Vasco, você teve um discurso bem forte, né? Ninguém disse que foi um discurso mentiroso, pelo contrário, mas foi bem forte. Eu queria perguntar como é que os jogadores receberam, né, as tuas falas, né, da coletiva, como é que o vestiário recebeu isso? E também na mesma linha, Matheus, se o torcedor ainda pode ou deve acreditar que é possível escapar desse rebaixamento. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Marcos, eu vou estar mentindo para você, obviamente, os atletas gostaram. Ninguém gosta de ser cobrado externamente, como eu cobrei, né? Existe uma cobrança interna muito grande, mas eu vi naquele momento, além da cobrança interna, ter cobrança externa. Mas eu me senti muito à vontade para falar, Marcos, pelo vestiário, pela, pela credibilidade que eu tenho nesse vestiário, pelos atletas que eu vejo lutando, às vezes falta um pouquinho, não é falta de comprometimento, às vezes é falta de atenção, sabe? É uma luta incessante que nós estamos fazendo, estamos buscando de tudo, várias alternativas, e quando eu falei do meu coração, acima de tudo, com a consciência de que os atletas sabem do respeito, o carinho que eu tenho por todos, e às vezes a gente faz esse tipo de cobrança para procurar reagir de uma forma diferente, né? Então, hoje foi nítido, né, que a luta e a entrega dos atletas, né, é uma declaração que quem conhece internamente a minha situação dentro do clube com esse meu elenco, sabe, né? Quem não conhece, obviamente, vai julgar, né? Então, quando eu falei de coração, falei pela confiança que eu tenho em todos do clube, e falei para procurar reagir de uma forma diferente daquilo que a gente vinha tendo como em termos de reação. Porque é lamentável, infelizmente, machuca muito. Você pega esses 3 pontos que a gente deixou de escapar na partida contra o Vasco, era uma outra situação de classificação. Mas o que eu peço para o torcedor é para continuar acreditando que é muito difícil eles acreditarem por tudo que eles estão vivendo, passando e assistindo, mas já teve vários casos de equipes que, mesmo com essa situação em que nós estamos, conseguiu sair. Enquanto depende de nós, nós vamos lutar até o fim. Então, tem 4 jogos, tem um jogo agora específico, que é um confronto direto de 2 equipes que estão lá embaixo, e a gente tem que fazer, mais uma vez, por merecer, trabalhando, tendo atitude, procurando corresponder, e quem sabe essa vitória aí nos dê uma maior confiança para os 3 últimos jogos. Então, o torcedor é apaixonado pelo clube, a gente sabe que mesmo desanimado, mesmo em muitos momentos desacreditados, eles não vão deixar de assistir e torcer por nós. Então, a partir do momento que eles estão assistindo e torcendo por nós temos que procurar responder e dar a vida para que isso aconteça. Perfeito. Obrigado, Matheus. Gilmar, está na escuta? Encerramos por aqui, então, pessoal.